Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Me chamo Sudellan de Castro e a gente vai falar sobre o que está acontecendo, né, depois que foram descobertos o que Onyx Lorenzoni, Paulo Guedes e Bolsonaro andavam fazendo em relação aos preços, né, os reajustes de preço da Petrobras, ou seja, já vinham travando esses reajustes na Petrobras em questão de favorecimento à categoria dos caminhoneiros. E isso realmente foi uma atitude irresponsável, né, uma atitude sorrateira e de uma atitude de mentirosos que estavam fazendo isso e comunicando tanto a investidores da Petrobras quanto a própria imprensa e o próprio governo que o governo federal, o caso Jair Bolsonaro, não estava fazendo esses travamentos, né, essa política de preço aplicada de forma que o poder da União estava realmente intervindo na qual não era para ser intervido pelo governo, né? Para você entender todo, veja bem aí a reportagem. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que o governo deu uma trava na Petrobras para controlar o preço do diesel. Foi em uma mensagem de áudio enviada a um caminhoneiro. O preço do óleo diesel vinha oscilando bastante. Só em março foram 5 reajustes nas refinarias. No dia 26, a Petrobras anunciou uma mudança. O preço do diesel agora não pode ser modificado antes do prazo de 15 dias. No dia seguinte, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, mandou uma mensagem de voz para um caminhoneiro autônomo que replicou o áudio para vários colegas no país. A mensagem foi divulgada pelo site da revista Veja. Nela, o ministro dá a entender que o governo interveio na companhia, deu uma trava na Petrobras. Já deu uma trava na Petrobras. Qualquer modificação de preço, no mínimo de entre 15 e 30 dias de variação, não pode ter menos que isso. No mesmo áudio, Onyx Lorenzoni afirma que o governo iria para cima da fiscalização. Por outro lado, nós também estamos resolvendo aquela questão dos postos e nós vamos para cima da fiscalização, tá? A mensagem não deixa claro a que fiscalização ele estava se referindo. Os caminhoneiros reclamam que a ANTT não estaria fiscalizando as empresas para verificar se elas cumprem a tabela de fretes. Mas, um dia depois do envio do áudio, no dia 28 de março, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as medidas que seriam adotadas para os caminhoneiros e disse que haveria mudanças na fiscalização eletrônica, feita por radares nas rodovias federais. É uma reclamação na multagem eletrônica. O que eu acertei com o ministro Tarcísio? Nós não queremos mais novos pardais no Brasil que visam aí a cobrança eletrônica, né? Cobrança não, a multagem eletrônica. Não queremos mais isso. 3 dias depois, o presidente mandou suspender a instalação de novos radares em estradas federais. Este mês, o governo fez uma nova intervenção em decisões da Petrobras. Na quinta-feira da semana passada, horas depois que a empresa anunciou um aumento de 5,7% no preço do diesel, o presidente determinou a suspensão do reajuste. O aumento saiu dias depois e ficou abaixo do que tinha sido anunciado antes, 4,8% nas refinarias. Em entrevista à Globo News, na quarta-feira, o ministro da Economia negou que tenha havido intervenção. Em nenhum momento ele mandou suspender o reajuste ou mandou não dar o reajuste. O presidente da Petrobras é que teve a atenção de dizer, bom, vou explicar para o presidente e depois o jogo que segue. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós nos reunimos, cuidamos um pouco da coisa dos caminhoneiros. Nem a Casa Civil, nem a Petrobras quiseram se manifestar. Pois bem, como vocês viram na reportagem, isso mostra a fragilidade do governo. Realmente preocupado com a greve dos caminhoneiros, o governo Bolsonaro atentou logo dar os benefícios em relação aos caminhoneiros. Então já sabemos que talvez as barreiras eletrônicas que foram tiradas nas BRs seria também talvez uma das exigências dos caminhoneiros, já que agora, por esse final de semana, o número de acidentes gigantescos com excesso de velocidade foram registrados. E nem terminou o feriado ainda, já é um dos maiores em relação ao ano passado. Então você nota o porquê da retirada, né? E esses mimos que o governo está fazendo os caminhoneiros. Então a gente fica muito preocupado, por quê?
o governo vai se reunir em Santos, né, para poder negociar essa questão da paralisação, essa possível paralisação dos caminhoneiros. Então a Tereza Cristina, a ministra da Agricultura, fará com essa reunião junto com o Tarcísio de Freitas, que é o ministro da Infraestrutura. Os caminhoneiros como o Alisson Landim, também conhecido como Chorão, é um dos principais líderes da greve do ano passado e estará presente lá em Espírito Santo para essa reunião. Porém, o que existe em relação dentro do sindicato dos caminhoneiros, há uma divisão, não é? Chorão e Dedeco realmente tem essas divergências, porque Dedeco fala que Chorão se aproximou muito do governo, atendendo às necessidades do governo e esquecendo as prioridades dos caminhoneiros. Então, com isso, um clima de disputa foi colocado lá dentro, como o Correio Brasileiro fala, que internamente é uma disputa entre as lideranças que começou na última eleição. Dedeco e Chorão, que foram respectivos candidatos a deputado federal e ambos perderam, sendo que eles foram até candidatos do partido Podemos, um no Paraná e outro em Goiás, mas ambos perderam. Então o que aconteceu? O Chorão recebeu apoio maciço, não é? Enquanto o Dedeco ficou a ver navios. Já Dedeco não teria conseguido a mesma aproximação que o Chorão, e ele disse que Chorão se distanciou das prioridades da classe dos caminhoneiros. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo realmente uma possível greve, porque existe dois núcleos dentro do sindicato dos caminhoneiros. O Chorão, que com certeza está querendo se aproveitar das benéficas do governo Bolsonaro, enquanto o Dedeco, que não foi chamado para fazer parte desse governo, levantou essa bandeira, e a greve que era para o dia 21 será para o dia 29. Uma coisa meio complicada em relação, né, porque a verdade veio aí à tona com o áudio vazado do Onyx Lorenzoni, que tinha mandado por um caminhoneiro, e de forma irresponsável que ele mandou, esse áudio saiu replicando para todos os outros e acabou sendo exposto e chegou à imprensa. Então isso mostra a irresponsabilidade, a negligência, a falta de caráter, né, o governo que vem mentindo de forma a beneficiar uma determinada classe, quando o Brasil é formado por diversas classes sindicalistas. Então o medo, não é, fez com que eles tivessem realmente essa bajulação, essa preocupação de atender os caminhoneiros, porque uma greve agora, uma paralisação agora, isso prejudicaria tão letalmente o governo, a reforma da Previdência, o crescimento do PIB, a desorganização, o aumento dos preços dos produtos que esses caminhões transportam. Então, assim, é muito triste quando a gente vê o presidente usando a máquina do governo para poder beneficiar um grupo, com medo de uma possível paralisação desse grupo, né? Então isso mostra que o governo é fraco, não consegue negociar, não consegue ter pulso e facilmente cede a qualquer tipo de pressão que é colocado sobre ele. Então, no mais, galera, vai ficar por aqui esse vídeo. Eu vou analisar durante o dia de hoje e a semana que vem esse impacto que vai ocorrer na estatal Petrobras, porque foi uma coisa que foi revelada, que até então estava escondida, mas nada fica escondido por muito tempo quando você utiliza do artifício da mentira. Assim como Onyx Lorenzoni e Paulo Guedes falaram que Bolsonaro não tinha intervido na política de preço da Petrobras e apenas o presidente Roberto Castelo Branco tinha ligado para comunicar uma possível alteração, na verdade foi tudo mentira. Bolsonaro, sim, junto com Onyx Lorenzoni e junto com Paulo Guedes, interviram sim nos reajustes de preço da Petrobras, prejudicando a estatal de forma irresponsável. Que presidente é esse que não está cuidando um dos patrimônios mais importantes dessa nação, que é a sua estatal petrolífera, a Petrobras? No mais, galera, fica aqui. Até a próxima.